Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelas mensagens de vocês aqui no YouTube, tá bom? Vou ler uma das mensagens aqui. Essa aqui é do Adalberto Ribeiro Silva. Ele compartilhou aqui dizendo: Irmão Vanderlei, manda um alô a essas duas irmãs em Campo Formoso, Bahia. Eu compartilho sua mensagem com elas todos os dias. Um abraço, um forte abraço para você, Adalberto, e para as duas irmãs. Você não colocou o nome, mas um forte abraço aí para as duas irmãs na Bahia, né, em Campo Formoso aí. Vamos lá, o nosso estudo de hoje aqui, Doutrina e Convênio, sessão 45, nós estudamos até o versículo 21. Então hoje a gente vai dar continuidade aqui do versículo 22 em diante. Recapitulando um pouquinho o que nós falamos, ontem falamos sobre a profecia de Jesus Cristo, falando sobre a queda de Jerusalém, a destruição do templo, tal detalhe que ele falou ali. Aquela profecia salvou muita gente, porque o capítulo 24 de Isaías fala que, ao Jesus pronunciar aquelas palavras, ele diz: se alguém estiver no campo, não volte para casa, para buscar alguma coisa. Então, era para fugir. Se você estivesse no telhado, vai embora. Então, ele falava a respeito da destruição de Jerusalém. Quando virem Jerusalém sitiada, eram para fugir. Normalmente, o que acontece? As pessoas fogem para dentro da muralha. Eles vêm para dentro da muralha, porque dentro das muralhas estão perseguidas. Mas o Senhor estava falando que era para eles ir para fora, fugir, tá bom? O que aconteceu? Os romanos cercaram ali Jerusalém por 3 anos e depois destruíram o templo, destruíram as muralhas, tá bom? Então foi um caos ali, tá bom? Então quem ouviu a profecia de Jesus salvou. Aliás, essa sessão 45 aqui que nós estamos estudando, dá para ver um contraste que o Senhor faz. Ele faz um contraste entre a destruição e as promessas, de paz, de segurança que ele nos dá. Então, sempre tem um contraste aqui e a gente vai poder observar um pouquinho sobre isso aqui, tá bom? Então, vamos continuar aqui, a partir do versículo 22. Doutrina e Convênio, sessão 45, versículo 22 e 23. Dizeis, sabei que é o fim do mundo virá. Então aqui ele está falando, vocês sabem que o fim do mundo virá. Dizeis também saber que o céu e a terra passarão. E com isso dizeis a verdade, porque assim é. Mas essas coisas que vos falei não passarão até que tudo se cumpra. Então observe, o Senhor falou sobre a destruição de Jerusalém, sobre as profecias que se cumpriram. Então, se as que foram feitas se cumpriram, as que estão daqui para frente vão se cumprir também. Então, tudo vai acontecer de acordo com o Senhor profetizou aqui, tá bom? Conforme nós mencionamos, ele é o princípio e o fim, ele sabe todas as coisas, ele é o alfa e o ômega, ele sabe todas as coisas, então ele compartilha aqui, tá bom? E ele vai dar detalhes aqui sobre a segunda vinda. Para quê? Para que nós possamos estar em alerta e se aproximar do Senhor. Bom, o Senhor, ele dá sinal justamente para que nós possamos ficar em alerta e nos aproximar mais dele. Vamos lá, o vamos ler aqui do versículo 24 em diante. Diz assim: Isso vos disse concernente a Jerusalém, quando vier aquele dia, um remanescente será disperso entre todas as nações. Remanescente, essa palavra remanescente, é como se fosse uma Israel dentro de Israel. É como se eu falasse, é a igreja dentro da igreja. Ou seja, o grupo fiel. Nem todo mundo que fez convênio com o Senhor é fiel. Nem toda a casa de Israel era fiel a Deus. Então, remanescente é aquele resto, aqueles que se mantiveram fiéis a Deus, tá bom? Então, aqui ele falou que sobre a dispersão de Israel, meramente sobre as 10 tribos, que foram levadas embora, e também a dispersão dos judeus, no ano 70 depois de Cristo. Então, a dispersão das 10 tribos foi no ano 721 antes de Cristo, e agora aqui 70 anos depois de Cristo, também Judá e Belém e Benjamim também são dispersos entre as nações aqui, tá bom? O versículo 25, então, vai falar da reunião, da coligação dessas tribos, tá bom? Diz assim: mas serão reunidos outra vez, contudo permanecerão até que o tempo do gentio se cumpra.
o que é esse tempo dos gentios, né? Vamos observar um pouquinho sobre isso aqui. Bom, primeira coisa aqui que eu gostaria de falar, né? Daqui a pouco eu falo do tempo dos gentios, que vai repetir. Esse vai ser um tema repetido aqui, o tempo dos gentios, tá bom? Então a gente vai ver o que é o tempo dos gentios aqui. Mas aqui falando que nós seríamos reunidos, tá bom? E aqui para mim, né? Não só para mim, mas para todos nós, né? É a melhor época de se viver na Terra. A gente vê aqui um contraste, né? De calamidades, mas também uma segurança que o Senhor nos dá. A melhor forma de enxergar aqui Doutrina e Convênio 45 é enxergar a parábola do joio e do trigo, que estão crescendo juntos, né? O Senhor deixa o joio e o trigo crescerem juntos. E só no final que ele vai fazer a colheita, e aí ele vai amarrar o joio, né, e jogar no fogo, né? Mas o trigo vai recolher para si. Então, a melhor forma aqui de enxergar é a parábola do joio e do trigo. Por quê? Porque nós estamos vivendo a melhor época na Terra. Uma época em que nunca a igreja foi tão estruturada como nós temos agora. Ela nunca esteve em tantas nações, países como está agora. Nunca tivemos tantas igrejas, tantas capelas, tantos templos como nós temos agora. Nunca tivemos tanta tecnologia que nos ajuda, né, com um clique, né, a nos aproximar dos discursos, da palavra do Senhor, do estudo das Escrituras. Olha o que a tecnologia está fazendo, né? Eu posso falar daqui, da minha casa, e compartilhar com vocês, cada pessoa em seu lar, né? Então, por meio da tecnologia, eu posso estar entrando na casa de vocês e nós estamos estudando junto hoje a palavra do Senhor. Olha que beleza. Então, nunca foi tão especial viver os convênios de Deus, né? Nunca foi tão fácil, né, viver, né, como agora, porque nós temos a facilidade de nos ajudar uns aos outros, tá bom? Toda essa tecnologia, todas essas facilidades nos ajuda a, a sermos fiéis aos convênios de Deus. Pelo outro lado, nunca foi tão fácil também dar ouvido aos inimigos, né? Nem precisa, né, o inimigo Lúcifer mesmo, né? É, nem é preciso você sair fora de casa, num clique no celular, né? Enche de sempre anúncios, coisas assim, chamando as pessoas para fazer coisas erradas, tá bom? Então, sempre tem esse contraste aqui. Vamos continuar lendo aqui. O Trinconvênio, seção 45, versículo 26 e 27, diz assim: naqueles dias se ouvirá de guerra, rumores de guerra, terra, toda a terra estará em comoção, e o coração dos homens falhará. E dirão que Cristo retarda a sua vinda até o fim da terra, e o amor dos homens esfriará, a iniquidade será abundante. Bom, é o que nós estamos vivendo aqui. Bom, eu vou fazer um comentário sobre esses dois versículos aqui, o versículo 26 e 27, junto com o versículo 33 a 35, tá bom? Então, vou guardar lá, porque lá também vai falar desses sinais, né? De terremotos e coisas assim, tá bom? Da iniquidade aumentando sobre a terra, então a gente comenta ali no próximos versículos, aí a gente junta. Vamos lá, versículo 28 aqui diz: E quando o tempo dos gentios chegarem, uma luz resplandecerá entre aqueles que se assentam nas trevas, e será a plenitude do meu evangelho. Então, novamente repetiu aqui o termo, né? O tempo dos gentios. O que é o tempo dos gentios? Bom, o tempo dos gentios, né, tem a explicação que o tempo dos gentios vai acabar quando chegar o milênio, que esse é o tempo das nações, tá bom? Mas aqui, o significado de tempo dos gentios também significa o tempo deles receberem o evangelho. Os gentios estão com essa oportunidade, ou seja, com o evangelho nos dado, tá bom? Não é à toa que a igreja foi restaurada justamente entre os gentios, né? Em 1820, Joseph Smith teve a visão de Deus o Pai, Jesus Cristo. Em 1830 foi restaurada a igreja, né? Tinha sido traduzido o livro de Mormon. Então, tem a mensagem da restauração. Então, quando fala aqui o tempo dos gentios, é porque é o nosso tempo de ter o evangelho, né? Lembrando que o evangelho era para a casa de Israel, o grupo fechado ali das tribos de Israel, porém,
nos últimos dias o evangelho veio para os gentios, tá bom? Como o próprio Salvador, ele mesmo profetiza, né? Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Os últimos são os últimos que receberam o evangelho, que são os gentios. Gentios são todos aqueles que não pertencem à casa de Israel, tá bom? Todos aqueles que não eram da casa de Israel eram gentios. Então agora o evangelho veio para o gentio, e dos gentios vai ir até os judeus. Essa que é a profecia aqui do Salvador, tá bom? Então aqui fala que o tempo dos gentios chegar, quando o nosso tempo chegasse, ou seja, a plenitude do evangelho seria dada, ou seja, a restauração do evangelho, tá bom? A qual é contida aí no livro de Mormon, na Bíblia. Então, a plenitude do evangelho nos seria dada, tá bom? Vai haver também o tempo, né, dos lamanitas e o tempo dos judeus, que vai chegar também deles receberem o evangelho com grande força, tá bom? Por enquanto é o tempo dos gentios, né? O tempo dos gentios pode acabar também da seguinte maneira: chegar uma época que não dá mais para compartilhar o evangelho, tá bom? É uma época que fala que nós vamos se reunir em um só lugar. Vamos ver se a gente chega nesse estudo, né, essa semana aqui, que em Doutrina e Convênio 45 fala. Vamos lá, versículo 29 diz assim: mas eles não recebem porque não receberam a luz e desviam-se de mim o coração por causa dos preceitos dos homens. E nessa geração se cumprirá o tempo dos gentios. Então, quando fala aqui nessa geração, e ele vai usar outro termo aqui, né, sobre essa geração, significa essa dispensação, tá bom, do evangelho. Essa dispensação do evangelho, ela vai até a segunda vinda de Cristo. Não vai cair em apostasia, não vão se desviar. Embora, conforme nós falamos aqui, vai falar dos remanescentes, aquele grupo que permanece fiel, tá bom? Mas a igreja mesmo, o evangelho, ele não vai ser mais disperso da terra, não vai sair da terra, tá bom? Vamos estar em preparação para a segunda vinda de Cristo. Versículo 31 diz assim: haverá homens nessa geração que não passarão até que vejam uma praga terrível, pois uma doença desoladora cobrirá a terra. Bom, então fala aqui, né? Haverá homens nessa geração. Então, novamente, a palavra geração aqui significa dispensação. Porque todos, quando a profecia foi feita aqui, todos daquela geração, se nós pensarmos em questão de idade, já passaram. Então, porque nós contamos geração assim, né? Eu sou a primeira geração, meus pais a segunda geração, depois veio a terceira geração, e assim que a gente vai contando, né? As gerações. Porém, aqui a palavra geração significa dispensação, tá bom? Então ele fala aqui que haverá pessoas nessa geração, ou seja, dispensação, e não passará até que elas vejam uma praga horrível, né? Nós tivemos recentemente, né? Nós estamos em 2025 agora, né? E em 2019 tivemos a Covid-19, tá bom? E foi uma praga horrível. Não estou dizendo que a profecia aqui se cumpriu com o Covid-19, mas fazendo uma comparação, um vírus, né, um coronavírus, que ele é 1000 vezes menor do que um grão de areia, né, nem dá para ver a olho nu. Ele fez um estrago tão grande no mundo, né, economicamente, com doença, várias coisas aconteceram por causa dessa doença, né, dessa pandemia que houve, né? E nenhum dos profetas falou: essa aqui é a praga terrível dessa profecia. Não, eu acredito que nem é ainda, porque nenhum dos apóstolos falaram sobre isso. Falaram sobre a pandemia, falaram sobre o coronavírus, mas não mencionaram sobre essa grande praga ainda que haveria aqui. Então é algo que a ciência não vai dar conta, né, de resolver a solução aqui, tá bom? É o que eu penso aqui, tá bom? Então vou ler de novo aqui, ó. E haverá homens nessa geração que não passarão até que vejam uma praga terrível, pois uma doença desoladora cobrirá a terra, né? Então essa é a profecia aqui, tá bom? Outra coisa aqui, né? Não é uma doença física, né? Mas eu acho que uma doença emocional tem atacado as pessoas, depressões, coisas assim.
Mas algo que a gente tem notado é que as pessoas não estão estruturadas, elas não estão acostumadas a serem frustradas. E às vezes, por um mínimo de frustração, como minha mãe fala, né, um ditado popular, né, faz tempestade em copo d'água. Uma coisa pequenininha faz um alvoroço. Pessoas maduras, não são crianças, não. Pessoas que não estão preparadas, né, para sofrer qualquer tipo de frustração. E eu temo, né, que muitos dos pais de nosso tempo estão criando seus filhos assim, impedindo eles de terem qualquer tipo de frustração, cedendo a tudo que eles pedem ali, tá bom? Então não é assim que nós devemos agir, tá bom? Então a gente vê ali pessoas ficando com raiva extrema por coisas fúteis e sem importância nenhuma. Tá bom? Então, esse também é um mal que está havendo no mundo aí, que está bem generalizado. Vamos lá, vamos aqui o versículo 32, fazendo o contraste aqui, né, sobre a doença e as dificuldades. O contraste aqui, o versículo 32, aliás, ele traz o contraste no mesmo versículo. No versículo 32 vai falar de lugares bons e também de lugares terríveis, tá bom? Então diz aqui, versículo 32: Mas os meus discípulos permanecerão em lugares santos e não serão movidos. Mas entre os iníquos, os homens levantarão a voz e amaldiçoarão a Deus e morrerão. Né? Bom, então aqui veja o contraste no versículo 32, né, que os santos, os que procuram buscar a Deus ali, eles vão estar em lugares santos. Esse lugar em santo pode ser nossa casa, a igreja, o templo, lugares sagrados, tá bom? Nós não vamos nos mover deste lugar. Aliás, essa praga que eu estava falando anteriormente aqui, né, que é mais um problema emocional, né, mais um problema psicológico, emocional, né, que as pessoas têm, né, é justamente a falta de uma identidade, de não saber o propósito da vida. É uma falta de saber a sua identidade, a identidade de que somos filhos de Deus. Então, isso causa grande problema aí na sociedade. Então, voltando aqui, vamos aqui para o versículo 33 ao 35, que vai voltar a falar daquelas calamidades e sinais, né, por meio de terremotos. Então, vamos fazer esse contraste aqui, tá bom? Vamos lá. E haverá terremotos e também em diversos lugares, e muita desolação. E ainda assim os homens endurecerão o coração. Então veja que vai haver esses terremotos, calamidades, e aqui diz, e ainda assim endurecerão o coração. Ou seja, o propósito dessas calamidades é fazer com que as pessoas voltem-se para Deus, tá bom? Então, a destruição é justamente para as pessoas se arrependerem e voltar-se para Deus. Mas ainda assim, como diz aqui, né, endurecerão o coração contra mim. E levantarão a espada um contra os outros e matar-se-ão uns aos outros. E quando eu, o Senhor, disse essas palavras aos meus discípulos, eles se perturbaram, né? Quando Jesus contou isso, né, para os discípulos ali, eles ficaram perturbados. Nossa, vai acontecer tudo isso. Mas aqui é igual eu estou falando, tem um contraste. Ele falou da destruição, aí ele vai falar de coisa boa agora. Ou seja, tem uma frase também que fala, né, sobre o copo, né? Você enxerga o copo meio cheio ou meio vazio? Depende da sua perspectiva, da maneira que você olha. Se você gosta de ver das coisas do lado positivo, você vai ver o copo meio cheio. Se você é muito negativista, você vai ver o copo meio vazio, embora ele esteja na metade ali. Então, o Senhor vai pedir para nós focarmos nas bênçãos, nas promessas dele, né? Muitas e muitas pessoas, e eu me incluo no meio dessas, às vezes fico temeroso da segunda vinda por conta dessas grandes calamidades que vai vir. Porém, olha o que o Senhor fala no versículo 35, né? No anterior aqui, ele falou que os discípulos se perturbaram, né, com o que ele havia falado, porém no versículo 35 ele diz: Não vos perturbeis, porque quando todas essas coisas acontecerem, sabeis que a promessa que vos foram feitas serão cumpridas. São promessas grandiosas, né? Então o Senhor fala: não vos perturbeis. O mundo vai estar em guerra, rumores de guerra, mas não vos perturbeis. Tá bom? O que nós devemos fazer? Permanecer em lugares santos. Bom, vou ter que finalizar aqui.
Vou finalizar no 35 aqui, tá bom? Só com alguns comentários, né? Que antes de vir a bonância, o reino do Senhor, o reino milenar, né, o milênio, tem que haver todas essas dores. E aí eu peguei alguns versículos aqui, tá bom? Em João 16, 21, Jesus Cristo disse: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora. Verdade, a mulher, na hora do parto, sabe que é a hora da dor, da angústia, e ela fica angustiada por conta daquele momento. E aí ele continua: mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra mais da aflição, por alegria de ver nascido um filho homem. Então, olha só, né? Então, a mulher, ela sente aquela angústia, aquela tristeza ali, sabe que chegou a hora da dor, mas quando nasce, aquilo passou. Então, todas essas dores vão começar a ter tristezas, tudo, destruição, mas depois, quando vir o reino de Deus, né, o milênio, aí então a gente vai ter essa grande alegria, nem vai se lembrar mais da tristeza. Aliás, nós vamos falar, é só isso que tinha que passar, né, para ter essa grande alegria, né? Podia ter vindo até antes, né? A gente vai pensar dessa maneira aqui. Aqui também eu separei Mateus 24:8, que diz assim: todas essas coisas são princípios de dores. Então, quando fala em terremotos, guerra, rumores de guerra, o Senhor fala em Mateus 24, né, que é a alusão aqui, que isso é o princípio das dores. Como é? As dores aqui é como se fosse dores de parto mesmo. Como que é que a mulher faz para ter o parto, né? Ela sente as contrações, aquela dor, mas para, né? Aí fica um tempo sem, né, sei lá, 15 minutos, depois começa de novo. Aí a próxima vez que vem em 10 minutos. O que que acontece? Cada vez mais as dores da contração vai diminuindo o espaço, ou seja, vai ficando mais perto. Então, quando fala aqui de guerra e rumores de guerra, eu acredito que não é que é um sinal de que não dá para basear a vinda de Cristo nisso, sobre guerra, porque sempre teve guerra. Mas vai haver um tempo em que vai ser guerra em cima de guerra, em cima de guerra, de tal maneira que a gente fala, essa aqui é as dores de parto. Está na hora de Jesus Cristo voltar. O mundo está em comoção, conforme menciona as escrituras aqui. Então, esses são um dos sinais, né, que nós temos estudado aí sobre a segunda vinda aqui na Doutrina e Convênio 45, fazendo alusão lá a Mateus 24. Então, nós paramos aqui no versículo 35. Amanhã a gente continua do versículo 36 em diante. Gratidão por todos vocês estarem aqui e estudarmos as Escrituras juntos. Então, nós temos a oportunidade de sempre escolher ao Senhor. Essa é a melhor época de viver na Terra, porque nós podemos nos ajudar uns aos outros, a nos fortalecer e permanecer firmes. Tá bom? Então, é essa mensagem que nós compartilhamos com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.